Louvado seja o Senhor. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Desculpa. Louvado seja Deus. Então a gente já está sabendo, né? Vai ter bolo, vai ter festa, vai ter salgado, glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos ler o versículo 1 em diante da palavra do Senhor. Diz assim, do 1 ao 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Vamos continuar, né? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Até aí. Amém? Feche os olhos. Peça para Deus ministrar teu coração. Pai, obrigada por estarmos aqui. Te louvamos. Senhor, nos acrescenta nessa tarde, Pai. Hoje, meu Pai, nos assentamos à mesa contigo, Senhor. E que tu possas falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, hoje é o dia de nós nos assentarmos à mesa, né? É o dia da ceia. É o dia que o Senhor nos fala de coisas particulares, realmente de particularidades, e nos acrescenta em nome de Jesus. E nós vimos aqui nessa passagem, desde o versículo 1, que diz que todos os judeus, todos os israelitas, tinham enfrentado o mesmo deserto. Todos os israelitas estavam debaixo da mesma nuvem, estavam debaixo da mesma cobertura. Todos os israelitas tinham sido batizados nas mesmas águas. Eles passaram todos pelo Jordão, eles passaram todos também pelo Mar Vermelho. Lembra quando o Mar Vermelho se abre para eles? Todos. Assim, diz o versículo 2, como no mar, como debaixo da nuvem, todos estavam. Mas, perceba que diz então o versículo 3, que todos eles comeram do mesmo manjar, do mesmo pão celestial. Diz aí a palavra do Senhor, versículo 3. Todos eles beberam da mesma fonte espiritual. Diz então, porque eles bebiam da pedra que os seguia, que era Cristo. Cristo já estava manifestado para eles no meio daquele deserto de provações. E é bom nós entendermos, hoje é dia da ceia. Todos nós que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz carregando o nosso pecado,
todos nós comemos do mesmo pão, bebemos deste que é o símbolo do sangue. E diz então que isso é uma pedra espiritual. Cristo é a rocha que nos alimenta, que nos fortalece. E diz então a palavra do Senhor, versículo 5, que entretanto Deus não se agradou da maioria deles. E é importante nós prestarmos atenção nisso, porque essa palavra envolve hoje todos os cristãos na terra. Todos. Todos estão debaixo da mesma cobertura do Senhor, todos bebem e comem do mesmo pão, participam do corpo de Cristo, todos passaram pelas águas do batismo, só que a Bíblia diz que naquele dia, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do nosso Pai que está nos céus. A palavra de Deus diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por esse caminho largo. Estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ele. Então perceba, queridos, que independente da quantidade de batizados nesta terra, no mundo todo, independente de tantos quantos participam do corpo, do sangue de Jesus, independente de quantos estão debaixo de uma cobertura ou até dentro de uma igreja, muitos, como diz aqui o versículo 5, muitos têm desagradado a Deus. Conforme diz, Deus não se agradou, a maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A Bíblia diz que quando Jesus vier, bem-aventurado é aquele que estiver em pé diante do Filho de Deus. Por quê? Porque nesse dia, muitos cairão prostrados no chão, desesperados, porque não cuidaram da sua alma, porque não deram atenção para a sua vida espiritual. E nós precisamos ver aqui quais os 4 erros que eles cometeram, que hoje em dia quer acontecer também em nós, como diz o versículo 7. Eles se fizeram idólatras, como diz. E você vai perceber que a idolatria deles não foi que eles cultuaram imagem, se curvaram diante de uma imagem que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, né? Que tem mão, mas não apalpa, que precisa ser carregada. Não. Eles o quê? Eles estavam ali idolatrando e colocando acima de Deus o mundo, as ostentações do mundo, os prazeres do mundo. E você pode ver isso aí no versículo 7 da palavra do Senhor. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir. Então as pessoas estavam como lá no tempo de Noé, lembra? Noé anunciando o juízo de Deus. Era tempo de se posicionar com Deus. E o que diz a palavra do Senhor? Que eles casavam e festejavam, estavam alheios a Noé. Assim como nos dias de Ló, diz que antes de vir fogo sobre Sodoma e Gomorra, diz que veio ali as advertências do Senhor, mas eles festejavam, eles só comemoravam, e eles o quê? Assim como o povo de Israel. Eles estavam alheios, estavam só voltados para diversão e alheios a Deus. Quer dizer, eles tinham colocado Deus em segundo lugar. Primeiro eram os seus prazeres, primeiro eram os seus festejos, primeiro era a própria ostentação da carne. E não é isso que nós vemos hoje, né? O mundo prega, né, aquilo que é um prestígio, e as pessoas lutam por isso de forma com toda a sua força. Vamos ver, só para todos confirmarem comigo, Lucas 17, 25, 30, só para você ver que no dia de Noé e no dia de Ló, também as pessoas estavam dessa forma. Importa que primeiro ele padeça muitas coisas, Jesus, e seja rejeitado por essa geração. Então, precisa primeiro Jesus ser rejeitado, e Jesus tem sido rejeitado.
Jesus tem sido realmente, né, rejeitado por essa geração. Essa geração, ela nega Jesus. E importa que isso acontecesse mesmo. Isso está escrito na Bíblia, que isso aconteceria antes de Jesus voltar. E aí diz o quê? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Então essa geração ia estar igual lá no tempo de Noé. Noé lá falando, olha, vai vir um dilúvio. Olha, é um tempo de prova, é um tempo de tribulação na terra. E o povo o quê? Que nada. Que nada. Deixa para lá, vamos na igreja? Que nada. E o tempo da tribulação está pairando no mundo. E aí o que acontecia? Até que veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Perceba, queridos, que o versículo fala da mesma coisa que nós acabamos de ler. A idolatria pelo mundo, a idolatria pelas coisas dessa terra. Tudo é mais importante que Deus. Tudo que você coloca na frente de Deus na sua vida é um ídolo. Por isso que a Bíblia fala para nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Por isso que o primeiro mandamento é: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, quando o ser humano, ele deixa Deus de lado, e toda a humanidade tem agido assim, né? Como a Bíblia fala, que a apostasia ia estar no mundo, o que acontece? Vem grandes tragédias sobre a terra, e é o que nós temos presenciado. Pragas, pandemias, né? Dores, tragédias e grandes tristezas. Por quê? Porque o ser humano não tem conseguido ouvir a voz de Deus. Segundo erro que eles cometeram, voltando lá em 1 Coríntios 10, do 1 ao 5, agora o versículo 8. Primeiro, eles foram idólatras. Segundo, diz a palavra de Deus, e não pratiquemos imoralidades, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Então, queridos, a imoralidade é um mal antigo sobre a terra. Tanto que se você ver Sodoma e Gomorra, por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Se você se lembrar e ver depois lá em Gênesis, porque havia muita imoralidade sexual. Imoralidade muito grande, havia abusos já, haviam estupros, haviam tentativas, né, de relações, de todo esse mal que nós vemos na terra. Por isso que era chamada essa Sodoma. E diz então que nós não devemos também cair nesse erro que eles caíram e desagradaram a Deus. Não praticar imoralidades. E a imoralidade leva a pessoa à queda. E caíram 23 mil num só dia. Por quê? Porque o povo de Deus começou a se relacionar com as moabitas, que eram mulheres que prestavam cultos e tinha todo um trajeto de desordem aos princípios divinos. E é isso que tem ocorrido no mundo hoje, né? O mundo quer que você quebre com todo o princípio divino, né? Ele quer que você rompa com Deus. Ele quer que você desonre seu casamento. Ele prega a promiscuidade. Ele prega um monte de ações que envolvem uma vida sexual ilícita, promíscua. Para quê? Para que você realmente desagrade a Deus e você venha a cair no deserto da tua vida. Por isso que há pessoas que na hora que passam pelo deserto, elas não têm força nenhuma. Por quê? Porque só com Deus nós podemos vencer os desertos da nossa vida. E Deus quer nos pegar pelas mãos, e Ele quer nos ajudar, Ele quer nos sustentar, e Ele quer nos conduzir a um caminho de vitória. Terceiro mal que eles cometeram, versículo 9. Eles colocaram Deus à prova. Olha lá, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes.
Como que eles colocaram Deus à prova? Primeiro, eles desafiavam a Deus. Se você ver na palavra de Deus, diz que eles se angustiaram do caminho. Diz que eles falavam contra Deus. Diz que eles se cansaram do pão do céu. E se cansar do pão do céu, o que é? É se cansar de Cristo. Cristo é o pão da vida. Então, toda vez que você se cansa das coisas espirituais. As coisas espirituais é um enfado para você. É uma mesmice na tua vida. Ai, que grande enfado. Ah, querido, você precisa ter um relacionamento com o teu Deus, porque o poder, a unção do Senhor quer se renovar todo dia na tua alma, na tua vida. E não é um enfado, porque cada vez que você está na presença de Deus, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te regenerando, Deus vai te abrindo o coração, vai tirando os impedimentos da sua vida. Então, aquilo que é o pão dos céus se tornou um enfado para muitos. Buscar a Deus se tornou um cansaço, um enfado para muitos. E nós estamos o quê? Enfadados com as coisas desse mundo. Mas perceba, você não larga as coisas desse mundo. Você fica cansado daquilo que é a mídia, você fica cansado de uma internet, você fica cansado de informações, mas você está lá. E você continua, mas você que pouco faz e pouco tem contato mesmo real com Deus, pouco sacrifica para Deus, se cansa das coisas de Deus. Não é estranho? Você vive em prol de si mesmo, da sua vida, da sua casa, da sua família, e vive em prol, né, daquilo que é o seu coração, o seu desejo, e você vive, só que o pouquíssimo que nós fazemos para Deus, aí você diz, estou cansado. Ah, que enfado, está quebrado isso da sua vida. Eles cometeram esse mal, eles colocaram Deus à prova. E o que diz? Eles pereceram pela mordedura da serpente. Por quê? Porque quando você se cansa das coisas de Deus, quando você se cansa e as coisas para Deus é um enfado para você, sabe o que acontece? Quem pega você? A serpente. Quem morde você? A serpente. Lembra que Adão e Eva estavam naquele paraíso? E de repente eles se cansaram. Ai, eu não posso comer dessa árvore. Ah, uma canseira, né, dos princípios de Deus. Uma canseira das coisas de Deus. É um enfado fazer qualquer coisa para Deus. O que aconteceu? Quem foi lá para cima deles? A serpente. E cada vez que você se cansa do que é divino, que vai abrir a janela do céu na tua vida, você está habilitando o que? Serpentes que rastejam nessa terra. E eu quebro da tua vida todo enfado, tudo aquilo que põe Deus à prova, tudo aquilo que é, sabe, essa angústia com o caminho que Deus tem te dado. Vamos ver essa ação deles, que eles tinham isso no espírito deles. Números 21. Eles se angustiavam do caminho do Senhor. Deus punha um caminho para eles e eles se angustiavam do caminho. Eles falavam contra Deus. Números 21, versículo 4. Vamos ver se nós... Então, partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra do Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Deus te dá um caminho, Deus fala, olha, esse é o caminho. Esse é o caminho da obediência. É esse o caminho. Chega dessa confusão, chega dessa obra do inferno, chega dessa prática na sua vida, mas o quê? Você se torna impaciente naquele caminho. Por quê? Porque você está acostumado, né, com toda uma ação maligna, uma confusão do inferno. Você está acostumado com ações demoníacas. Você está acostumado, né, com práticas e ali aquilo te enfada, né? Se torna impaciente. E aí, eu não vou conseguir? E aí, eu não vou alcançar? E aí, não vai acontecer nada de novo? E aí, Deus não vai fazer? E você se impacienta no caminho. Vê o versículo depois desse. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Quer dizer, Deus dava um pão para eles, mas eles começaram o quê?
a falar contra Deus. E quando você fica com esse sentimento de tentar Deus, sabe? De ir contra Deus, o que acontece? Você sente fastio do que Deus te dá. Deus estava dando pão para eles, era o pão dos céus que simbolizava Cristo. Deus estava mantendo eles. Eles falaram, por que nós não morremos logo? Por que nós vamos morrer desse jeito na minha vida? Eu tenho fastio desse pão. E a pessoa às vezes está lá, Deus guiando ela, quer guiar ela por um caminho santo, quer guiar ela por um caminho limpo, quer guiar ela por um caminho eterno. Mas o que acontece? Ela fica impaciente. Ela o quê? Ai, que fastio, está quebrado em nome de Jesus. Porque tudo isso quer te fazer derrubar no deserto. Tudo isso quer te entregar na mão da serpente. Não tenha enfado, não seja impaciente. Deus te pôs no caminho, Deus está te dando a direção. Em nome de Jesus, não é cheio de mirabolâncias, né? Não é cheio de coisas, não é cheio, né, de quebra de princípios, de coisas erradas. Por isso parece tudo igual, mas você está no caminho. Eles murmuraram do caminho. Sabe quem é o caminho? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não murmure. Deus te pôs num caminho, prossiga, vá em frente. A sua parte é só seguir em frente. Acabe com esse fastio pelo que Deus tem te dado, esse enfado pelo que Deus tem te dado. Sabe por quê? Porque o inimigo quer o quê? Morder você. Aqueles pereceram pelas mordeduras da serpente. Satanás está doido para realmente arrebentar e destruir vidas no meio do caminho, daqueles que vão reclamando, lamentando, enfastiados, cansados das coisas de Deus, mas realmente cheio de energia para o seu próprio corpo, para a sua própria carne. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Nós não pereceremos na mão de serpente. Eu estou andando, esse caminho é igual, esse caminho parece igual, mas ele vai me levar à Nova Jerusalém, ele vai me levar à terra celestial, ele vai me levar ao caminho dos céus. Esse caminho me leva até o Senhor em nome de Jesus. Bem-aventurado esse pão que eu como, alimenta minha alma, me dá força para prosseguir. E você vai comer o pão que simboliza o corpo de Cristo, e você vai andar mais um mês, não em murmuração, porque você vai ver qual foi o quarto erro deles. A murmuração foi o quarto erro deles. Você não vai andar esse mês depois de comer o pão santo. Você não vai andar em murmuração, em lamento, em fastio, em atitude de impaciência com as coisas de Deus e nem com o caminho. Você vai andar de cabeça erguida, vai confiar no Senhor e Deus te dará mais um mês de vitória em nome do Senhor Jesus. Quarto erro que eles cometeram, voltemos em 1 Coríntios 10, versículo agora 10. Diz que eles murmuraram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Não ande murmurando. Você está no caminho, Deus te pôs no caminho. Senhor, mas eu pensei que eu ia viver isso, que eu ia ver aquilo agora, que ia acontecer aquilo outro. E, meu Deus, você está no caminho, vai em frente. Quando você pega um avião, você olha só nuvem, olha para o outro lado é nuvem. Quando nós fomos para a África, era o quê? 13 horas, né? Você imagina, 13 horas sobre o mar. Você olha para um lado é mar, você olha para o outro lado é nuvem, você olha é nuvem, é nuvem, é nuvem. 1 hora nuvem, 2 horas nuvem, 3 horas nuvem, 5, 7, 8. Querido, você está no caminho. Vá em frente,
Tira a murmuração do teu lábio, porque a murmuração te destrói. A murmuração destrói sua vida, a murmuração destrói seus relacionamentos, a murmuração destrói sua família, a murmuração destrói seu ministério, a murmuração destrói tudo de bom que pode sair de você. Por quê? É o que diz o versículo 13. Não veio tentação que não seja humana, porque Deus é fiel, que não vai deixar você ser provado, tentado, além do que você possa suportar. Então, se você está passando uma provação, ao invés de você murmurar, ao invés de você ficar impaciente, ao invés, sabe, de você se levantar, falar contra Deus, ao invés de você se angustiar no caminho, ao invés de você, sabe, profanar o que Deus te dá, em nome de Jesus, saiba que você não é provado além do que você pode suportar. Você às vezes se julga fraco, você às vezes se julga incapaz, você às vezes nem sabe o Deus que você tem, mas Deus não prova ninguém além do que aguenta. Você vai aguentar, você tem condições de suportar, e a prova vai passar em nome de Jesus. Por isso que diz o versículo 12, cuidado, porque quem está em pé, cuidado para que não caia. Então, ao invés de você ir andando no caminho que Deus te deu, andando com sua família, você entra num sentimentos errados. E o que acontece? Você cai no meio do caminho, você acaba perecendo pelas serpentes, porque a serpente, querido, ela é rasteira, ela vem, ela enche sua mente de coisas negativas, pensamento de morte, pensamento de destruição, pensamento de fracasso. A serpente rasteira, ela tá doida para morder crente murmurador, crente o quê? Crente que blasfema do caminho do Deus vivo, crente impaciente. Então a serpente vai e morde como? Com sentimentos ruins, com pensamentos ruins, colocando tragédia na sua cabeça, colocando só coisa ruim no teu coração, e de repente você se sente incapaz, de repente você quer só morrer, de repente você quer abandonar tudo, de repente você quer cometer uma loucura. Por quê? Porque você não está aceitando o caminho que Deus te deu. Ande pelo caminho, creia no poder do Senhor, porque Deus tem muita coisa para fazer. No fim dessa estrada, queridos, você verá aonde o Senhor te levará. Siga no caminho que Jesus te deu. Siga no caminho que é Cristo. E você vai ver que tudo acabará bem em nome de Jesus. Como foi cantado aqui, haverá um bom futuro. E queridos, daquela multidão, vocês viram, né? Que andou ali no mesmo caminho, andou ali, queridos, debaixo da mesma nuvem, andou ali, passou no mesmo batismo, comeu do mesmo pão, aquela multidão. Queridos, só dois, Caleb e Josué, eles tiveram um coração diferente. E eu quero que você tenha esse coração diferente, como Caleb. Números 13 agora, para nós encerrarmos. Você vai ver que Caleb, ele era um homem de um coração diferente. Ele era um homem que tinha um sentimento diferente. Vamos ver, põe Números 14, 24, só para você ver quem é Caleb. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então perceba, Caleb, queridos, imagina uma multidão, só dois homens mantiveram o coração, o que? Perseverante em seguir ao Senhor. Perseverou em seguir-me. E hoje o Senhor está realmente iluminando o teu coração. Persevere em seguir. Persevere em andar no caminho. Persevere, não com o coração enfastiado, cansado, murmurador, blasfemador, mas com um espírito diferente. Nele houve outro espírito. Ele não teve o espírito daquele povo todo que estava lá cheio de contaminação, cheio de impaciência, cheio de amargura. Não,
Ele limpou o coração dele. E é interessante você ver como que ele limpou o coração dele. 13:32. Primeiro, ele calou a voz da negatividade. Ele calou a voz da incredulidade. Ele calou a voz, sabe, da difamação. Versículo 32 do capítulo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E o povo que vimos nela são homens, são de grande estatura. Diz o versículo 32. Agora, versículo 14. Deixa eu pôr aqui na minha também. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi, que é toda a descendência aí que segue de Caleb. Queridos, Caleb, ele foi um homem que ele calou a voz da negatividade. As pessoas estavam dizendo: ai, é muita dificuldade. Lá a terra, ai, aonde a gente vai tem muito gigante. Lá tem muita dificuldade, tem muito problema. E eles começaram a infamar a terra. O que é infamar? É aquilo que Deus acabou de nos dizer. Você começa a falar mal daquilo que, na verdade, faz parte do teu caminho, do teu crescimento. Você infama, só que é o caminho que Deus deu para você andar. E você cria uma má fama daquele caminho. Ah, é muita dificuldade, eu não aguento, só tem gigante, só tem problema. E os gigantes são maiores do que nós. Os gigantes são muito grandes, nós não poderemos com eles. Diz então que Caleb fez calar essa voz da negatividade. Ele também manteve uma disposição para realizar. Ele não entrou no sentimento daquelas pessoas. E é isso que nós precisamos ter no nosso espírito, como Caleb. Põe o versículo 30, só para você ver. Ele manteve uma disposição de realizar. Não entrareis na terra, 13:30, desculpa. Olha o que diz aí. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então o povo estava: ai, só tem gigante lá. Ai, é muito difícil, é muita dificuldade. Mas quem tem o espírito de Caleb, o que ele faz? Ele fez calar aquela voz de negatividade. E ele o quê? Teve disposição de realizar e alcançar a vitória. Ele disse o quê? Não, vamos em frente sim, vamos prevalecer sim, vamos prevalecer contra ela. E eu quero te dizer, se serpentes têm te mordido na tua caminhada, e só coloca diante de você gigantes, só coloca diante de você problemas, só coloca diante de você dificuldades, e você sente dificuldade e vê dificuldade para tudo, e em tudo que você possa receber hoje um espírito diferente, o espírito como de Caleb, para calar a voz da negatividade, para calar a voz do pessimismo na tua vida, para calar a voz da difamação, para calar a voz da incredulidade, e declarar: eu vou em frente em nome de Jesus, porque certamente Deus vai me dar vitória. Eu vou lutar sim e vai cair. Não há gigante que possa continuar em pé, não, diante de mim, porque eu creio no Deus poderoso. Ele não tinha mente como daquelas pessoas, ele não via as coisas como aquelas pessoas viam. As pessoas só viam gigantes, e chegou uma hora que elas achavam que elas eram como gafanhotos. Ai, eu sou tão pequenininho, eu não tenho condições. Mas ele não se ajuntou com incrédulos, mas ele o quê? Teve a perseverança de dizer: vamos em frente, porque nós vamos prevalecer em nome de Jesus. E eu quero que você saia essa semana, para você enfrentar uma semana com um espírito diferente. Enquanto muitos lamentam, enquanto muitos desistem, vocês vão ver que ele não se ajuntou com os incrédulos para desistir. Os incrédulos que só falavam em desistir. Ah, Caleb não estava no meio deles. Coloca no 14:4, você vai ver. Ele não estava no meio daquela palavra. Olha o que eles diziam uns aos outros.
levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O povo lá falando, queridos, eles eram escravos no Egito. Eles sofreram demais no Egito. Mas agora, por causa do pessimismo deles, por causa da visão pessimista, negativa, eles só falavam em desistir agora. Só falava em voltar para trás. Ai, vamos voltar lá para o Egito lá. Está quebrado da tua vida. Você não vai ser desse espírito de retrocesso em nome de Jesus. Você não se ajuntará com os incrédulos que só falam em desistir. Mas você terá esse espírito diferente. Deus é poderoso para me dar vitória. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar minha sorte. Deus vai derrubar o inimigo que for. Deus fará o impossível em nome de Jesus. Perceba a perspectiva deles, queridos, que eles só viam que eles eram pequenos, que eles eram como gafanhotos. Coloca no 33 do 13. 13:33. Só para você ver como que é muitas vezes a mente das pessoas que estão ao teu redor. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos olhos deles como gafanhotos, e assim também o éramos aos nossos olhos. Olha como eles diziam. Eles diziam que o inimigo via eles como gafanhoto, e eles mesmos se viam como gafanhotos. Sabe qual é o problema? Não é como as pessoas te enxergam, mas como você se enxerga. Então, se você se enxerga um infeliz, um fracassado, um derrotado, queridos, você sempre vai estar com esse sentimento que as pessoas estão te enxergando da mesma forma. As pessoas estão te vendo como um coitadinho, uma pessoa incapaz, que está quebrado da tua vida. Receba hoje o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que faz você enxergar além daquilo que você pode ver. E você não vai aumentar os problemas. Você não vai ser alguém, dramático, emocionado. Eles eram assim. Olha o capítulo 14, versículo 2 e 3. Perceba como é difícil quando você se torna uma pessoa dramática, queridos. O dramático é aquele que faz uma tempestade no copo d'água. Eles foram lá, viram a promessa de Deus, viram dificuldades, focaram só na dificuldade e diz, versículo 2, todos os filhos de Israel, todos, queridos, todos, murmuravam contra Moisés, contra Arão. Toda a congregação disse, tomara tivéssemos morrido. Olha o dramático. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Quer dizer, eles estavam dizendo, era melhor a gente ter ficado lá como escravo. Era melhor a gente morrer no deserto. Olha lá. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas. Olha a mente deles, olha o drama que eles já estavam criando na cabeça deles. Não é melhor nós voltarmos para trás? Então eles sempre ficavam arrumando desculpa esfarrapada para desistir. Sempre arrumando motivo doentio para retroceder. Perceba o drama que eles começaram a criar na mente deles. E tem gente que é assim. Você começa a fazer uma tempestade num copo d'água. Meu Deus, e agora eu vou morrer? Agora, eu vou parar na sarjeta. Agora é melhor eu me matar. Agora é assim que vai ser. Agora, e você cria aquela tragédia. Mas sabe o que a Bíblia fala? Bem sei eu o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz, e não para vos dar o fim que pensais. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim o meu pensamento, diz o Senhor, é mais alto do que o seu pensamento. E eu quero te dizer, em nome de Jesus hoje, todo pensamento de tragédia, todo emocional, doentio, todo drama na tua alma vai cair por
terra, todo gigante que você está vendo e não para de ver, é só problema, é só razão para parar, é só razão para desistir. Você está com um espírito igual a esse povo no deserto, mas hoje Deus está te chamando para ter um espírito diferente, um espírito empreendedor, um espírito que enxerga longe, um espírito incansável, que vai andar no caminho, mas vai ver a luz brilhar, a salvação chegar, o milagre acontecer, porque Deus é Deus do impossível, em nome do Senhor Jesus. Vai em frente, Caleb, vai em frente, Josué, porque eles foram os que alcançaram a terra da promessa. E você, se tiver um espírito diferente, se tiver perseverança em servir ao Senhor, Deus te levará a um novo tempo, a novas conquistas, a mudança de sorte e a milagres sobrenaturais que nenhum incrédulo, nenhum difamador, nenhum impaciente vai conseguir alcançar, mas só quem perseverar em seguir ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Saia daqui hoje para enfrentar uma semana diferente, uma semana cheia, não mais da murmuração, da impaciência, da blasfêmia, da inquietação carnal, mas uma semana para ser cheio do poder e da glória do Senhor. Deus vai iluminar os seus caminhos, vai te conduzir, e quando você menos esperar, você vai dizer: valeu a pena, alcancei minha promessa em nome de Jesus. Olha, o meu caminho não foi fácil, olha, o meu caminho foi difícil, o meu caminho parecia que não ia acabar mais, parecia que eu não ia chegar a lugar nenhum, mas Deus estava comigo, eu estava seguindo o caminho que Deus mandou, então eu alcancei o milagre. Então realmente, pela minha obediência, mesmo sem entender, mesmo sem ver nada, porque eu acreditei, confiei, prevaleci, eu venci, e Deus fará vencer todo aquele que for até o fim, em nome do Senhor Jesus. Vai até o fim. Aplauda Jesus. Vai até o fim, queridos. No caminho, no meio do caminho vai ter assim: opa, esse caminho aí tá muito chato, não tá não? Esse caminho aí, não tem muita novidade. Esse caminho não tem festa, né? A festa que você vai ter é uma festa que ninguém vai poder tirar da tua vida. É uma alegria, é uma conquista, porque lá o mundo festeja enquanto choram, enquanto colocam máscaras, mas a festa que Deus vai te dar é por alcançar uma vitória tão grande, e essa alegria ninguém vai poder tirar da tua alma, do teu coração, em nome de Jesus. Hoje, diz a palavra do Senhor, receba esse espírito novo, esse espírito diferente no teu coração, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé no nosso lugar. Faça alguns compromissos com Deus hoje. Quais, por exemplo? Essa semana, eu não vou murmurar. Faça alguns compromissos com Deus essa semana. Essa semana, eu não vou ficar impaciente com o caminho que Deus me dá. Essa semana, eu vou me acalmar. Faça alguns propósitos com Deus, de não falar contra Deus, de não infamar o caminho que Deus te deu. Como assim? Não fale mal do que você tem alcançado na tua vida. Deus pode aperfeiçoar e melhorar todas as coisas. Feche os seus olhos agora, e eu quero que você apresente sua semana diante de Deus. Apresenta a tua semana diante do Senhor. Fala: Senhor, me perdoa se eu tenho menosprezado o pão do céu. A tua palavra tem falado comigo, perseverança, e eu menosprezo essa palavra. Se tornou algo de raiva para mim. Eu tenho que obedecer, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar. Quantos têm tornado e dito que o pão é vil?
que a palavra é vil, porque não querem obedecê-la. E Deus tem falado perdão. Deus tem falado para você quebrar esse orgulho, quebrar essa crista. Deus tem falado para você segurar a língua. Deus tem falado para você frear seus passos, sua precipitação. Ah, esse pão vil, eu já tenho raiva de ouvir essa palavra. Já tenho raiva. Está quebrado em nome de Jesus esse mal. Essa serpente que está querendo morder você, te derrubar nesse deserto. Oh, em nome de Jesus, receba o pão dos céus hoje. Fala, Senhor, eu vou ter mais força essa semana. Eu vou ter mais bom ânimo essa semana. Eu vou ter mais disposição essa semana. Eu vou ter mais fé essa semana, Senhor. Ah, em nome de Jesus, fale com o Senhor agora. Fale com Deus da tua luta, da tua batalha dessa semana. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nós queremos ter um espírito diferente. Nós vamos nos assentar à mesa, meu Pai, contigo. Meu Pai, perdoa os nossos pecados. Nós não queremos ser aqueles que caem no deserto, mordidos pela serpente que é Satanás, picados pelo mal, porque, Senhor, resistimos a Ti, meu Deus, tenha misericórdia. Tira hoje a teimosia do coração, da alma, que faz essa pessoa, Senhor, querer ser a mesma pessoa sempre, que faz essa pessoa rejeitar mudanças, que faz essa pessoa, meu Pai, não se curvar nem diante da Tua voz. Deus, em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, porque a Tua palavra diz que a obstinação é igual à feitiçaria, Senhor. E essa dureza, essa teimosia, meu Pai, se iguala a um mal. Pelo poder do Teu nome, Senhor, muda a nossa sorte hoje. Essa pessoa pode estar passando por um grande deserto. Essa pessoa pode estar passando por uma grande tempestade. Porque no deserto, meu Deus, tem vento forte de noite, Senhor. No deserto tem tempestades de vento de noite. No deserto tem sol causticante de dia. Senhor, meu Deus, essa pessoa pode estar passando esse grande deserto, mas coloca nela um espírito diferente hoje. Coloca nela um sentimento diferente hoje. Coloca nela, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, de força, de perseverança, de ser guiado pelas Tuas mãos, de ser abençoada. Fortalece essa mãe, fortalece esse pai. Eu quero orar agora pela Isis, Senhor. A Isis, meu Pai, aquela criança que está agora, Senhor, internada. Senhor, nós levantamos um clamor como igreja pela vida dela. Faça, Senhor, o milagre da ressurreição naquela criança. O Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus do impossível. Visita o pulmão daquela criança. Visita, Senhor, e toda bactéria, todo mal, bronquiolite, enfermidade, saia do corpo daquela criança, em o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Visita essa criança, Senhor, e que ela possa voltar para casa, meu Pai, Deus de milagre, curada, sadia, viva, pelo poder do nome de Jesus. Toda sentença humana seja quebrada agora, e o poder do Espírito Santo tome aquela criança nas mãos, por milagre, por poder. Senhor, eu quero orar pelo Teu povo. Eu não sei qual é o impossível do Teu povo, mas eu sei que o Senhor é Deus que faz. Então, meu Deus, todo enfado do deserto cai hoje nesse lugar. Todo enfado, meu Pai, com as coisas espirituais, caem hoje neste lugar, em nome de Jesus. Ore calamaçu decanta, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, é Deus de milagre, é Deus do impossível. Em nome de Jesus, que o Teu povo chacoalhe hoje todo o pó acumulado, toda cinza, em nome de Jesus, e se levante para viver o sobrenatural. Ore calamaçu decanta, todo enfado da carne, todo enfado espiritual cai hoje diante da palavra do Senhor, que é uma espada
espada de dois gumes que corta até a junta, até a medula, em nome de Jesus, e penetra na alma. Liberta agora essa pessoa desse enfado espiritual, liberta hoje essa pessoa dessa inquietação, liberta essa pessoa dessa mornidão, liberta essa pessoa dessa amargura, dessa insatisfação com as coisas de Deus, com a insatisfação com o caminho de Deus. Decanta, porque o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é perfeito. Decanta, o caminho de Deus te leva aos céus, o caminho de Deus te leva ao milagre, o caminho de Deus te leva ao impossível. Eu declaro a vitória, a cura, o milagre, a porta aberta, a libertação da tua alma, do teu coração, do teu espírito. Eu declaro em nome de Jesus o impossível. Haverá um bom futuro, haverá um bom futuro, em o nome de Jesus. Trilhe o caminho que o Senhor tem colocado diante de ti, trilhe em nome de Jesus com fé no coração, trilhe acreditando. Deus te conduzirá a pastos verdejantes. Ele é o bom pastor, Ele é o bom pastor, e Ele vai guiar a tua alma a veredas tranquilas. Em o nome do Senhor Jesus, você vai chegar lá, mas não é com a desistência, é com a perseverança. Glorifique o nome do Senhor, diga: louvado seja, glorificado seja o teu nome, Jesus. Eu te agradeço pela semana que vai se iniciar. Dê glórias ao teu Deus, dê glórias ao teu Deus. Glorificado seja, exaltado seja o nome do Senhor na nossa vida, exaltado seja o nome do Senhor na tua vida, exaltado seja o nome do Senhor na tua vida. Foi para isso que Ele te chamou, para lhe dar glória. Foi para isso que Ele te chamou, para exaltá-lo, para ser testemunha do poder dEle. Você verá o poder de Deus, em nome de Jesus, na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu te abençoo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Glórias ao nosso Pai. Louvado seja Jesus Cristo. Aleluias. Bispo.